Oi pessoal, dando continuidade às nossas aulas, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre escrita musical, a escrita no pentagrama, né? E vamos tentar aplicar essa escrita ao violão. Para começar, vamos ver como é que funciona isso. É uma coisa bem lógica, não é difícil de entender. A gente utiliza na escrita, para a escrita, essas 5 linhas que aparecem aí, que a gente chama de pauta ou pentagrama, né? E aí cada nota vai ter um lugar específico, né, desenhada nessas 5 linhas, uma casinha aí para cada nota. Bom, para a gente saber o nome dessas notas, a gente precisa usar uma clave. No caso aí, logo ali no início, a gente tem a clave de Sol, que é bem conhecida. Mas existem outras claves, existe a clave de Fá, a clave de Dó. Para o violão, a gente utiliza a clave de Sol. E a clave é importante porque é ela que dá nome às notas. Então, se não tem a clave ali no início, a gente não sabe o nome das notas que estão ali. Então, a gente precisa dela para dar nome. Então, a gente vai colocar a clave de Sol, no caso do violão, né? E aí a gente tem uma sequência de notas escritas aí, que é a escala de Dó maior, que é um som bem comum, todo mundo já ouviu esse som alguma vez? A escala de Dó maior é isso aqui, o som, né? A gente tem uma escala com 8 notas, vai de dó, do Dó grave ao Dó mais agudo, passando por 8 notas, então a gente tem uma escala aí. E eu coloquei ela como exemplo para a gente ver aonde moram algumas notas aí nesse pentagrama. Então a gente vê que cada nota tem seu lugar. O Dó mais grave, esse primeiro Dó aqui, no caso aí ele é tão grave que ele não cabe nas 5 linhas. Então a gente coloca um pedacinho de uma linha ali, tá vendo? No meio da nota, para ela morar. E a gente chama isso, colocar uma linha a mais, a gente chama de linha complementar, suplementar, inferior. Porque, né, tá abaixo ali. Então a gente colocou esse pedacinho de linha a mais ali para o Dó morar. E aí, dando sequência, a gente tem o Ré, que mora encostado abaixo da primeira linha, o Mi, que mora no meio da primeira linha, o Fá, no primeiro espaço entre a primeira linha e a segunda, o Sol na segunda linha e assim por diante, né? Cada nota tem um lugar específico e é legal a gente dar uma decorada nisso, porque não vai mudar na clave de Sol. E aí a gente vai ter isso já na cabeça, essa leitura, né? Bom, aqui a gente tem a mesma clave de Dó escrita, de Dó a Dó, e a gente tem essas letras embaixo, T, T, S, T, 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 S, né? O que é isso? Isso aí é para ajudar a gente a entender aonde tem tom e semitom, e isso é importante para a gente. O que é um tom e o semitom? São as distâncias entre as notas. No caso do violão, a menor distância entre uma nota e outra é de um semitom. Então, se a gente olhar aqui no braço do instrumento, por exemplo, toquei essa nota. Se eu andar uma casinha à frente aqui no instrumento, ó, eu andei um semitom. É a menor distância entre essa nota e essa nota aqui. Então a gente tem um semitom como a menor distância no violão. Um tom são 2 semitons. Seria isso aqui e mais um semitom aqui. Então, um tom inteiro aqui, a gente pula uma casinha do instrumento, tá vendo? De distância. Né? Seriam 2 vezes 2 semitons. Bom, nessa escala de Dó maior que acontece aí embaixo, a gente tem então a relação do que é tom e semitom. Por exemplo, do Dó para o Ré, a gente tem esse T aí, que é um tom. Do Ré para o Mi, outro tom. Do Mi para o Fá, a gente tem uma exceção, que é um semitom, tá vendo? Entre o Mi e o Fá não tem espaço entre elas, então é uma exceção. Do Fá para o Sol, um semitom, um tom, desculpa. Sol para lá, outro tom no Si, e o Si Dó, outro semitom. Então entre o Mi Fá e o Si Dó a gente tem exceções que são o semitom. Então a gente tem tom em distância das outras notas, exceto Mi Fá e Si Dó, que tem o semitom nas notas naturais. Aí são as notas naturais, a gente não tem nenhum acidente nessas notas. Porque a gente utiliza na escrita também esses 2 acidentes musicais, que é o sustenido e o bemol. Eles alteram as notas naturais. Né? Então, para a gente entender como é que funciona, o sustenido, o que ele faz com a nota? A gente tem, por exemplo, a nota Ré, aqui vamos pegar como exemplo a Ré.
Se eu colocar um sustenido no Ré, eu subo, elevo meio semitom. Então, Ré, subi um semitom aqui com um sustenido. Se eu tenho Ré aqui e coloco um bemol, eu desço meio semitom. Então, o sustenido eleva e o bemol baixa, né? Então, Ré, Ré sustenido, Ré, Ré bemol. Então, essas alterações do sustenido e bemol ajudam a gente, né, para fazer esse negócio de elevar ou diminuir um semitom da nota natural. Bom, aqui a gente tem a escala, uma outra escala que a gente chama de escala cromática. Na verdade, é uma escala construída onde se passa por todos os semitons, né? Diferente da maior que a gente viu, que tem tom, tom, semitom. Aqui a gente vai passar por todos os semitons. Então aqui eu tenho Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, que não tem sustenido aí porque já é semitom, lembra lá na exceção? Aí, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó, que também não tem sustenido no meio porque já tem um semitom. Então a gente passa por todos os semitons. E a gente tem também, vamos colocar aqui como exemplo, a mesma escala, só que descendente, né? A gente fez ascendente, agora descendo do agudo para o grave, a gente vai usar o bemol para vir descendo esses semitons. Então seria Dó, Si, que a gente não vai pôr bemol porque já é a seção do semitom. Então Dó, Si, Si bemol, Lá, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá, Mi, que já é semitom, Mi bemol, Ré, Ré bemol, Dó. Então a gente está usando o sustenido e o bemol, o sustenido para ir subindo semitom em semitom e o bemol para vir descendo. A gente vai ver depois que essas notas, tem notas que acabam tendo o mesmo som com nomes diferentes. Então, por exemplo, eu tenho Dó aqui. Se eu subir meio semitom, tenho Dó sustenido. E aí o Ré. Se eu tiver no Ré e descer, eu tenho Ré bemol e Dó. Ou seja, Ré bemol e Dó sustenido é no mesmo lugar no violão. No violão é na mesma casinha, a gente só usa nomes diferentes, mas tem o mesmo som. Então, o que acontece? No braço do instrumento, a gente vai pensar como se fosse as teclas do piano. Tem tecla branca, preta, branca, preta. A gente vai subindo de semitom em semitom, como se fosse o piano, só que aqui em cada casa do instrumento. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a primeira corda. É a corda Mi. Então, Mi solta. Se eu apertar a primeira casinha, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido e assim por diante. Mesma coisa na segunda corda. Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido. Mesma coisa na terceira. Sol solta, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido. Então a gente vai sempre ter essa sequência dos semitons, né? Cada casinha do violão é um semitom que a gente anda. Aqui, para a gente começar a treinar a leitura no pentagrama, a gente vai começar a leitura com as cordas soltas do instrumento. Então vamos lá, a corda Mi, que é a primeira corda do violão, a gente escreve ela lá em cima no pentagrama, ó, naquele último espaço. É a corda Mi. A corda Si, a nota Si, a gente escreve nessa terceira linha. A corda Sol, a nota Sol, a gente escreve na segunda linha. O Ré, ali naquele espaço ali embaixo. O Lá, a gente precisa de duas linhas complementares inferiores para escrever, que ele já é bem grave. E o Mi, esse Mi bem mais grave, a gente precisa de 3 linhas a mais escritas embaixo para poder ter um lugar aí para esse Mi. Então esses são os lugares que as notas moram, né, e as cordas soltas do violão. Aqui eu passei um pequeno exemplo aqui para a gente treinar essa leitura, que vocês podem tocar aí, lendo, né, e tentando decorar onde ficam essas notas no pentagrama. Então, Mi, 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 Si, 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 Sol, 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 Ré, 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 Lá, 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 Mi. Certo? Aí para vocês tentarem decorar onde elas
ficam no pentagrama, essas cordas soltas de início, né? E aqui eu deixo para vocês um exercício que só tem corda solta do violão, tá? De modo aleatório escrito aí, para vocês tentarem olhar por aí, se guiarem e descobrirem que notas são essas, através da leitura, né? Então só o comecinho ali, só pra gente ver, a gente tem Sol, Si, Sol, Si, E aí pra gente tentar treinar essa leitura. Então por enquanto é isso, gente. Até mais.